Paz e luz a todos! Está no ar mais um podcast, o Pod Luz, aquele podcast que ilumina a nossa vida. E hoje, né, o dia mais que especial, né, que já estava contando com esse dia. Já, a gente estava ansioso, já estava na lista. Querendo receber esse... Ele não é um convidado, ele não é um amigo, ele é tudo que tem de mais moderno aí na nossa vida, né? Porque ele faz parte da nossa vida e é importante compartilhar. Então, nesse momento ele vai se apresentar. Seu nome? Meu nome é Francisco Monteiro de Araújo. Eu trabalho no movimento espírita, aprendi, né? Estou aprendendo como aprendiz, estou aprendendo, e se Deus assim o permitir e vocês me aceitarem, eu vou mais na frente. Hoje o nosso moderador não está com a gente, pois né? É, o Deus Ele está viajando aí, ele foi convidado para outro podcast, né? Mas aí ele deixou umas perguntas aí, né? Então vamos começar já? Sim. Seu Monteiro, né? Todos que chegam aqui, já lhe conheço há muito tempo, mas só de movimento espírita, né? A gente queria saber quem é o seu Monteiro. Antes, na infância. De onde o senhor veio, onde o senhor nasceu, sua família. A gente quer saber tudo, porque tem gente que quer saber aí. Como nós, né? O Amazonas, a floresta amazônica, você sabe que a capital do Amazonas e da Amazônia, as capitais, elas são constituídas pelo êxito rural. E eu, como toda criança carente, nasci no alto interior do Rio Purus, exatamente no Seringal Amparo, aonde a vida do meu pai, como analfabeto, né, era seringueiro. Ele cortava seringa e eu, quando criança, saía também para cortar seringa. 1h da manhã eu botava, você não sabe o que é, mas a poronga aqui na cabeça, eu era menino. 1h? 1h. Aí eu cortava, fazia o rodo da cidade, o rodo da estrada. Quando eu chegava aqui, que fechava, era 6h da manhã, e meu pai ia colher o leite, para depois ir de fumar. Era assim, minha infância foi essa. Nunca brinquei, não tive a oportunidade. E a minha mãe sempre dizia, Dona Júlia, meu pai chamava-se Francisco de Assis Monteiro, e a minha mãe Júlia Monteiro de Araújo. Olha. Também analfabeta, os dois tudo analfabetos. Mas ela dizia assim, Assis, nós não estudamos, nós não aprendemos, mas vamos levar esses meninos para a cidade, para que eles possam ter oportunidade. Exatamente, que nós não tivemos. Então minha mãe foi a mentora. De quantos irmãos? 12, só 12. Só 12, né? Só 12. Nossa. Quantos meninos, quantas meninas? Menino foi 8 e 4 mulheres. As 4 mulheres ficaram vivas e os meninos morreram 6. Inclusive, quando surgiu a febre negra, vocês ainda não eram nem nascidos. A febre negra, quando ela chegou em 64, aproximadamente, nos anos 64, todos os jovens da cidade de Lábrea, nessa época, de 18 anos para baixo, a maioria morreram. Então o senhor nasceu em Lábrea, né? No município de Lábrea. Município de Lábrea, no Seringal Amparo, que ficava naquele tempo de Lábrea para o Amparo 3 dias de barco. E de lá o senhor ficou quanto tempo lá? Aí quando viemos para Manaus, quando viemos para Lábrea, fomos morar na Costa da Praia. Quem não sabe o que é Costa da Praia, quem vai nos ouvir aí, sabe o que é a dificuldade na costa de uma praia. No inverno enche, você fica em cima da água, tá certo? E no verão você sai para plantar a mandioca, a macaxeira, fazer o plantio para você poder fazer a farinha para viver no inverno, que é só o que o pobre tem no interior. É a farinha que ele faz, o jerimum que ele planta, a melancia, a macaxeira. É tudo da agricultura. Tudo, né? E a galinha que ele cria, o suíno, enfim. E o peixe, né? E o peixe que ele pesca. Então isso aí é o que o pobre... É o máximo de qualidade de vida que eles têm. No interior. Não tem luz elétrica, não tem água encanada, não tem... Internet, então... Não tem rua... Nem pensar. Imagina. Não tem rua asfaltada. Nossa, é bem... Quando anoitece,
você acende a lamparina, vocês não sabem o que é isso, lamparina? É uma luzinha que você acende com querosene, um negócio muito arriscado, tá entendendo? Você acende para poder iluminar. Quem que iria pensar que um dia eu ia morar em um local que tivesse uma luz como essa? Sim. Coisa que eu cheguei e fiquei meio admirado, assim, meio matutado, né? Tá entendendo? Aquele menino meio escondido, se escondia, ficava por ali, e eu ficava pensando, o que eu vim fazer em tais lugares, né? Isso em Lábrea, que era atrasada, a cidadezinha atrasada. Com relação ao Amparo, era muito mais elevada, já era a cidade. Todo interiorano do Seringal desejava vir conhecer Lábrea, né? É tanto que quando eu voltei de Lábrea lá no Seringal, todo mundo vieram me receber. Eu já era importante. Eu nunca tirei da minha cabeça a cidade e a terra que me serviu de berço. Jamais, jamais. Eu sempre pergunto isso, né? Então, que o senhor nasceu ali no interior, o senhor sempre voltou lá para... Sempre voltei lá. Já é importante. Aí eu já era importante. Imagino, né? Teve a oportunidade. Então, ele já dizia, o senhor não brincava, não tinha momento para isso, tinha que ser sério, porque era uma vida exigia, dura, então, né? Que a necessidade exigia, né? O trabalho, né? Então, eu nem brincava com os irmãos, brigava. Não, eu era o primeiro, um dos filhos mais velhos, né? Eu era o segundo filho da lavra, né? Da safra, da safra da Dona Júlia. Então, a esperança dos pais era um filho. Eu tinha que trabalhar, tinha que pescar, tinha que buscar recursos para ajudar os irmãos menores, porque a mãe todo ano tinha um filho. Todo ano tinha um filho. E escapava, como eu escapei pela bondade divina, meu irmão. Remédio não tinha, também não tem farmácia no interior. Outra situação. Também não tem posto de saúde no interior. Pelo menos na minha época não tinha. Escola, nem pensar. E isso, para mim, era normal, porque eu não conhecia outra coisa. Tá entendendo? Era normal. Era a vida, né? Essa era a minha idade ali dos 5 até 8 anos, quando nós viemos para Lábrea e ficamos uns anos lá, onde nós estudamos, começamos a fazer o primário, né? Começamos a fazer o primário. Aí foi de lá, eu comecei a já ficar rapazinho e comecei a pensar em buscar recursos para a minha família. Sim. Aí, mas imaginou Manaus, assim? Como que o senhor já falava aqui? Em Manaus? Ouvia Manaus. Lília, eu pensei. Eu comecei a ficar vendo a situação da minha família. Sempre fui muito família, né? E por ser muito família, eu tinha um sonho de ajudar meus pais. Peguei uma chatinha, vocês também não conhecem. É um tipo de navegador no rio que viaja, tem uma roda assim e é tocada a lenha. Como eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, eu me comprometi de trabalhar com os marinheiros. Eu já estava mais ou menos com meus 17 para 18 anos, já podia vir, eu era forte, né? Bem vigoroso, com força para lutar, para trabalhar, para garantir, pagar a minha passagem e a minha alimentação e a dormida na barca, né? E assim eu fiz. Vim embora para Manaus. Tentar a sorte. Não conhecia ninguém? Ninguém. Tinha um parente aqui que eu vim na tentativa de encontrar esse parente, que encontrei. Foi quem me abrigou, tá certo? E dali a Transamazônica começou, eu fui para a Transamazônica, acostumado aos grandes embates pesados, né? Fui para a Transamazônica trabalhar na linha de frente, derrubando madeira de lei, ucuúba, maçaranduba, macacaúba, itaúba, louro vermelho, louro mambuia, louro gamela, e, enfim. Todas as espécies. Derrubando para fazer aquelas pontes provisórias de madeira para os tratores e as máquinas passar, né? Nossa, tem história. E comecei a batalhar. Busquei um irmão meu e digo, vamos embora batalhar. Trouxe outro irmão. Não tinha outra alternativa. Eu digo, agora que abriu o caminho. Eu vim ao Humaitá naquele tempo, né? Da Transamazônica, Humaitá lá, eu vim ao Humaitá
E liguei, meu irmão chegou, meus irmãos vieram, meu irmão veio, nós fomos trabalhar. Nossa. Quando eu ganhei um dinheirinho, eu digo, vamos comprar a casa do velho, rapaz. Eu vim para Manaus, compramos uma casinha de madeira naquele tempo, sim, lá no Aleixo. Ali. Olha. E vem a turma. Vem a turma. Aí começou a família toda para cá. Começou a vir todo mundo. Que pode bom. Vir que aqui tá melhor. Tá certo? Aqui tá melhor. Aí eles vieram, daí começou. Aí eu voltei já mais feliz, porque meu pai já estava aqui, né? Fizemos um ranchinho, acostumado a fazer rancho no interior, né? Então nunca perdi essa de fazer rancho. Hoje até agora a gente faz rancho. Até hoje é verdade. Então fizemos um ranchinho, deixamos lá e... E o senhor teve a oportunidade de estudar ou deu... trabalhar? Eu concluí o primário. O primário, tá certo? Concluí o primário de uma forma chamada naquela época educação integrada. Sei. Tá certo? Tipo um acelerado. Um acelerado, e pela minha idade, que eu já era casado, enfim, a diretora lá, a professora da sala, eu era o único grandão maior, os outros eram pequenos. Ela disse, o senhor? Eu disse, não, senhora, o primário, mas eu não tenho diploma, não tenho nada. Eu não terminei também o primário, não. Mas eu fiz até a terceira série incompleta. Ela disse, o senhor quer fazer uma redação? Eu falei, se a senhora permitir, eu faço. O senhor sabe o que é redação? Eu digo, sei, claro que sei. Aí me levou para a lousa e disse, escreva aqui o tema, Encontro das Águas. Elcio, a minha mão deslizava. Aí era o senhor ou era um efeito mediúnico? Não era eu. Eu tenho que ser sincero nesse caso. Esse diploma não foi eu que ganhei. Tá entendendo? Aí a minha mão deslizava, que eu enchia o quadro. A professora nem conversou mais comigo, levantou e foi na diretoria. No outro dia eu estava no ginásio. Olha. Então não era eu. Não foi. A amiga espiritual deu essa forcinha. Né? Olha, e aí começou aí aí depois eu comecei a estudar mais, melhorou a minha condição, meu entendimento, eu fui me familiarizando, começando a perder a timidez e conversar com pessoas mais, colegas que estudavam, que tinham acesso, que falavam, e eu aprendi na fala deles. Eu sempre fui esse papagaio, que eu falo o que os outros já falaram, que eu aprovo, aí eu falo. Sim. Então, essa foi a história. E eu trouxe comigo a saudade do Amparo, que me amparou. Sim. Amparo que me amparou, tá certo? Lábrea, o município que me serviu de berço. Então eu chorava muitas vezes aqui com saudade de lá. Com saudade de lá. E ficava muito triste quando eu encontrava com algum amigo, não vou citar o nome, quando ele dizia assim, Monteiro, Francisco Chico, nós de lá nós já viemos, Chico. Esquece, né? O que a gente vai fazer mais ali? Meu irmão, não é esse o sentido da coisa. O sentido, eu já tinha uma noção espírita, o sentido é que ela nos serviu de berço. E eu já tinha noção de que o acaso não existiria. Essa noção era dentro do seu sentimento? Dentro de mim, mas sem nenhum aprimoramento e sem certeza se era ou não verdade. Sim. Aí onde está o problema, a dificuldade, que só Elcio e Lília, só o Espiritismo explica. Sim. E antes disso, seu Monteiro? Concordo. O senhor falou do seu lado de infância, né? Já não foi tão fácil, o senhor falou, mas venceu essa batalha. E o lado religioso tinha? Você já frequentava a igreja nesse tempo? Eu sempre fui muito católico, e depois que eu me transferi para a Reforma, para a igreja... Não, mas tinha igreja lá quando vocês crianças? Lá no interior, eu me lembro que eu fui batizado exatamente com 5 anos, quando eu comecei a cortar a seringa, porque o padre fez uma desobriga, chamava desobriga. Vocês não sabem essa palavra, mas é que ele viaja... na barca para o interior para batizar as pessoas e melhorar, casar aqueles que queriam casar na igreja. Ele vai fazer uma série de tarefas condizentes com a religião ali. 6 meses, 1 ano, era assim. Aproveita que está lá, quem quer Aproveita casar. Vai fazer você imagine a minha
ansiedade de me tornar filho de Deus. Claro. Porque parece que é o pagão, né? Lógico, todo mundo, a mamãe dizia, vamos esperar o padre está chegando, o frei está chegando, e vocês vão ser batizados, menina. Ainda bem que ela já tinha tido um bocado tudo sem batizar. Aí todo mundo se batizou, e o padrinho é o segundo pai, essa coisa toda, né? E para mim ali foi um dos dias maravilhosos da minha vida. Eu digo, meu Deus, agora eu sou cristão, sou cristão, sou filho de Deus, eu me batizei, que bom. Isso eu sou grato à igreja. Sim. Eternamente grato à igreja, certo? Porque me deu esse passo. Sabe o que mais eu queria ir? Aí eu ia à missa, principalmente à missa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todas as terças-feiras, que eu sou devota à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, eu ia todas as terças-feiras. Meu coração batia no ritmo de mudanças que eu mesmo não conseguia entender. E consegui, e não podia me afastar da religião, porque ficava um vazio dentro de mim. Até chegar, aí me transferi para a Reforma, que minha mãe também se transferiu. Foi. Aí da igreja, eu vou cortar aqui detalhes, tá certo? Sim, sem problema. Eu saí da igreja, quando eu saí da igreja já foi me convertendo ao Espiritismo, ao Consolador prometido. E como é que foi o senhor o senhor falou, eu fiz a redação, eu tenho certeza que não era eu, né? Então, quer dizer, o senhor já estava... Não, naquele tempo eu estava orgulhoso, eu achei que eu estava mas o senhor já via que tinha algo, diferente acontecendo. Com o senhor, assim, essa questão da mediunidade, essas situações, assim... Porque, assim, para quem lhe conhece, só tem uma mediunidade bem expressiva, né? Hoje também com a maturidade, com os anos. Mas isso começou a despertar na sua mocidade, na sua infância, ou não? Foi uma coisa... Desde criança, mais que para a igreja, não podia nem... isso era coisa demoníaca. E eu nunca tive afinidade com o demônio. Não quero, né? Nunca. Não faz parte. Não combina, né? Não combina comigo. E logo você sabe, quando você chega, o que vão dizer? Irmã Júlia, esse menino, isso é o demônio, esse menino. Porque eu dizer que eu vi minha avó que já tinha morrido. Nem conheceu? O senhor já tinha conhecido sua avó? Não, conheci. Eu conheci. Ela morreu, era pequenininha, mas eu vi a minha mãe chorando lá no velório e tudo. Minha madrinha de batismo também já tinha morrido, e eu dizer que eu vi a minha avó com a minha madrinha e 30 mais conhecidos, é uma visão tão perfeita que não dá, parece que não dá para acreditar. Mas era mais ou menos assim que eu conferi uns 30. E eu disse, é minha avó. E a minha madrinha perguntou para ela, minha madrinha Débora, que já havia desencarnado, disse assim, Maria, ele está vendo nós? A minha avó disse, tá sim, Débora. Aí ela regalou os olhos. Isso não, que eles pensam que lá a gente não... E eles não conseguem ver também, né? Lá eles pensam assim, principalmente os que não são espíritas, né? Aí, todo mundo olhando para mim, que a minha avó disse, ele está vendo todos nós aqui. A minha avó já tinha, certamente, um certo entendimento, né? Então, isso aí, como que eu ia contar? Isso aí... E ficou... preso dentro de mim. Né? Como é que eu estou vendo uma verdade que eu vi a minha avó e a minha madrinha? Isso é coisa do demônio? Quer dizer, quando a gente morre, a gente vira demônio? Aí começava a ter essas dúvidas. Aí esse horror de dúvida começou a gerar dentro de mim muita coisa. E a mediunidade começou a aflorar. Aflorar mais ainda. Aflorar mais ainda a mediunidade. Começou a aflorar. De tal ponto que um dia eu cheguei na igreja, essa igreja da Matriz, aqui em Manaus. Eu estava tão perturbado, né, Eduardo Ribeiro, ali, que eu fui subir no ônibus naquele tempo, subi no ônibus, minha cabeça não entrou. Eu disse, e agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Aí a igreja estava com a porta aberta, eu subi, né, aí estava um padre lá atendendo e uma filazinha de irmãs com um véu na cabeça. E eu entrei ali, fiquei até chegar a minha vez, né? Quando chegou a minha vez, eu contei para o padre. Eu disse, seu padre, eu estou com um problema.
a minha cabeça, o senhor está vendo o tamanho? Será que o meu corpo vai aguentar? Ele disse, Para ele tá normal, né? Ele disse, meu filho, sua cabeça não é tão grande assim, não. Por que você está sentindo peso nela? Eu digo, não, eu estou sentindo ela grande. Que ainda agora eu fui entrar no ônibus, não deu para passar. Aí ele disse, não é isso não. Eu disse, olha, eu já sei que eu sou perturbado. Mas mandaram eu ir na Federação Espírita, aqui numa federação que tem aqui embaixo, né, Eduardo Ribeiro, lá perto do Tribunal de Justiça, por ali, para mim ir lá. Que lá eles vão resolver, vão me dizer o que é esse problema, que problema é esse. Mas o senhor sabe, eu até também desloquei um pouquinho o sacerdote, porque eu disse, o senhor sabe, eu sou evangélico e eu não vou nesse lugar. Uhum. Eu não vou nesse lugar, mas parece que eu estava acertando, sem querer acertar, eu estava acertando. Aí, e o que é que eu devo fazer? O que é que o senhor me orienta? Ele disse, meu filho, a igreja não acredita nessas coisas. É assim mesmo, o papo foi sincero comigo. Sim. A igreja não acredita nessas coisas. Mas já que você está aqui, botou a mão assim na minha cabeça e falou uma linguagem ali que eu não entendi, tipo um Pai Nosso, tipo orando por mim. Sim. E a minha cabeça foi diminuindo e tal. Melhorou. Quando ele terminou, ele disse, pronto. Eu disse, agora responda a minha pergunta. Eu vou ou não vou nesse lugar que o senhor disse que a igreja não acredita? Ele disse, meu filho, eu repito, a igreja não acredita, mas se mandaram você ir lá, vá. Vá. Olha aí. Isso eu fui até hoje. Olha aí. E como foi? Chegou lá? Deu uma crise lá em casa. Aí o senhor voltou para cá? Deu para entrar no ônibus, eu voltei para casa, né? E aí cheguei em casa, falei para minha mãe, né? Porque a gente aprende a contar tudo. Quando não é para o pai, é para a mãe. Como meu pai era hoje que não conta provedor, mais. Mas naquele tempo nós contava tudo. Tinha que contar tudo. A mãe disse, tem que me contar. Eu concordo. E aí nós contava tudo para ela. Eu cheguei e disse, mamãe, ela disse, meu filho. Minha mãe ficou pensando, disse, meu filho, hoje você vai ter que passar lá pelo culto de oração, não sei o que, as coisas todas. Falei, tá bom, mãe, faça aí uma oração por mim e tudo. Mas antes deu uma crise. Deu uma crise, eu não sabia como fazer, era tanta coisa, eu via tanta coisa. Ficava vendo, ouvindo. Vendo tudo, ouvindo tudo, palavra e coisas boas, coisas não boas, coisas ruins, era. Aí ela disse, nós morávamos ali na rua Castro Alves, no Aleixo. Então, tinha a rua Belo Horizonte descendo, tinha uma ruazinha, a igreja da Belo Horizonte ali, e uma rua que ia até a Paraíba e tinha um centro espírita na época chamado Tenda de Jesus. Era o mais perto. A mamãe disse, espera lá, vamos embora. Ela foi com o senhor? Foi. Olha aí, isso que é mãe. Eu cá comigo, pra onde é que nós vamos? Ela disse, vamos embora, meu filho. Quando botou as mãozinhas assim, disse, quando a mãe chama, o filho não tem que perguntar nada, tem que acompanhar. Naquele tempo elas mandavam. Hoje é os filhos que mandam nela. Então, aí eu fui. Eu vi que eu tinha que ir, sabe? Disse, mas meu Deus, eu já estou desse jeito. A mamãe dava... Por onde é que a mamãe vai me levar? Mas ninguém tinha que perguntar mais nada, que ela não autorizava, né? Verdade. E fui. Quando eu cheguei na casa, se ela estiver aqui, ela vai se lembrar desse momento, né? Tanto a minha mãe como a mulher que me recebeu lá no Centro Espírita. Estava a dona Otila Dalto da Costa, a dirigente do Centro Espírita Tenda de Jesus. Hoje é morada, mudou, ficou um pouco mais moderno. É morada de Jesus. Tiraram a tenda, o misticismo de ritos africanos. É o mesmo morada de Jesus? Morada de Jesus, que antes era tenda. Era lá, depois tá aqui na Avenida das Torres ali? Não, que ela é morada de Jesus. Será que é mesmo? Eu não sei, eu sei que esse ainda está assim, lá, né? que eu tive, esse ano eu já tive lá, ainda está lá no mesmo lugar. Eu tive uma emoção muito grande esse ano. Morada de Jesus. Aí quando nós fomos chegando lá, a mulher, a dona Aquila, estava na porta do centro. Aí, sem a minha mãe falar nada, ela foi esticando a mão e disse, venha, meu filho. Eu disse, desde quando eu sou seu filho? Ela disse, venha, meu filho, você não veio em busca de um atendimento? Eu falei, como é que a senhora sabe? A mamãe me cutucou, me deu uma cutucada que até hoje dói aqui. Disse, menino, escute a mulher falar, fique calado.
Aí, tá aqui, lá na Adrianópolis mesmo. Aí a mulher disse, venha. Aí eu entrei. Eu todo assustado, né, naquele lugar que não conhecia. Pra mim não era coisa boa. Aí me botou numa sala assim, tipo essa, umas cadeiras, e disse, sente. Eu sentei, ela disse, e você tem fé em Deus? Eu tenho demais. Acredito que tenho demais. E se então, faço uma prece. Eu fiz a prece alta, ela disse, baixa, meu filho, baixinha mesmo, que eu vou orar e vou lhe dar um passo que eu não sabia o que era, tá certo? Quando a mulher botou a mão na minha cabeça, eu fiquei ela disse, não se assuste, não. Fique tranquilo. Aí se aquieta, minha mãe ali do lado, tá certo? Se aquieta, meu filho, a mulher tá mandando. E a mulher me deu um passo, meu irmão, e até hoje, graças a Deus. Olha só. Não curou. Não curou. Não curou, porque a mediunidade continuou. Não curou, mas me deu aquele alívio, o primeiro passo. Eu fiquei naquela instituição ali durante o tempo que eu estava lá. Aí me tornei simpatizante da doutrina espírita, graças a Deus. Né? Sim. Porque a primeira coisa que eu recebi lá que me confortou foi que aceitaram esse homem diferente que eu era. Sim. Disseram, arrumaram um nome. Entenderam, né? Arrumaram um nome. Isso, você é médico. Eu não sabia o que era, e quando disseram que era, isso era coisa ruim. Já me identificou na hora. E você é médico. Aí começaram a dizer, você agora vai fazer um tratamento e vai participar da reunião. O tratamento naquele tempo você já ia direto para a mediúnica. Senta no... o tratamento era pela mediúnica. E era isso que eu ia lhe perguntar, né? Como é que era as atividades da casa? O senhor recorda, assim, os dias que tinha? O que tinha de todo mundo de branco. É mesmo? O médium que recebia lá o mentor espiritual... E misticismo africano, né? Sim. Sem citar nome de religião, né? Mas misticismo africano. Então ia todo mundo de branco, sentava no salão, e a médium vinha fungando, dando passe em todo mundo, tá entendendo? Com aquele fungado, dependendo da pessoa, ela dava um fungado. É diferente. Era assim, eu comecei no espiritismo, pelas reuniões mediúnicas, por incrível que pareça. Naquele tempo, há 40 anos atrás, 40 e poucos anos, era assim. Sim. Né? Minha filha mais velha tem 45 anos, portanto, 43 anos atrás, né? Nossa. Começou assim. E eu agradeço. Hoje eu sou um pouco assim exaltado, porque eu comecei numa mediúnica. Eu não quero saber se a pessoa está chegando agora, se fez curso. Porque foi o que aconteceu com o senhor, né? Aconteceu comigo. Essa maneira de trabalhar, isso aconteceu que a gente já lhe conhece, né? De situação. E a pessoa é médium, o senhor já sabe, já identifica. De lugar de médium, você lugar fala. De médium, lembra? Eu sempre falo isso. Lugar de médium é na mediúnica. Senta aqui, espírita, vamos... exatamente. Porque ele vai tratar, estudar e ao mesmo tempo atuar, né? Porque é um chamado que está ocorrendo ali, né? Exatamente. Então é bem interessante. E não corre o risco dele sofrer, podemos assim dizer, nenhum ataque dentro do centro espírita. Porque numa festa, numa balada, o médium desprevenido que está lá é o único que sofre represália. Os outros não, mas ele sofre. Então, lá não é o lugar dele. Por quê? Porque ele está fora da lagoa dele, tá entendendo? Então ele tem que procurar o local onde ele tem que ficar. Quando eu me sentia dentro do centro espírita, eu me sentia protegido. Sim. Fora do centro espírita, eu não me sentia protegido. Tá certo? Então, e assim foi para mim, e quero dizer para vocês uma coisa. Se eu pudesse, e Jesus me permitisse, e se ele vai me permitir, eu serei, com desculpa do que eu vou falar aqui, eu serei esse canário cantador, que estou saindo por aí cantando o hino da imortalidade. É verdade. O senhor está fazendo isso que oportunidade que o senhor quer? O senhor já faz isso há muito tempo. Mas quero fazer mais. E isso aqui é uma quebra, né? De barreira de fronteira. A coisa mais linda do mundo, Elcio, que eu acho, Lília, a coisa mais importante que eu acho quando eu estou
chegando em casa já de uma atividade, que já acabou tudo, eu me sinto livre, né? Sim. Que alguém me liga, tá muito ocupado e tudo. Não, meu irmão. Não estou muito ocupado, não, por sinal eu estou chegando em casa, o que era? Ele disse, não, eu queria conversar. Eu digo, ô, meu irmão, que bom que você pode vir, né? Não posso ir, tudo. Olha, a coisa mais linda do mundo, que eu já fico ali à vontade de graças a Deus. Graças a Deus, já tenho um compromisso. Sim, eu não ficar à toa, né? Já tenho um compromisso. O meu maior medo é não ter compromisso com Jesus, com a obra do Cristo, tá certo? Verdade. Porque, olha, Lília, eu acredito na doutrina consoladora, na doutrina espírita. Eu acredito mesmo de verdade. Vivo hoje acreditando no meu nível de entendimento, sem nenhuma pretensão de ter evolução nenhuma, porque realmente reconheço não ter, mas eu acredito de forma tal que as obras básicas de Emmanuel e Chico são as obras que eu tenho de cabeceira. Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, e aquele outro que tem o Centro Espírita lá no Rio Preto, como é que é o nome? Caminho da Luz. Caminho da Luz. Então, esses livros são meus livros de cabeceira. E o Evangelho segundo o Espiritismo. São meus livros que me consola. Quando eu abro no capítulo 17, item 7, Lázaro diz, o dever, tem essa mensagem, na instrução dos Espíritos, e é de Lázaro, o dever, para mim, eu me vejo ali me alinhando dentro das minhas obrigações. Lázaro dá uma mensagem que só o Espiritismo explica. Isso é verdade. Mas nós vamos chegar no Lázaro. Mas, beleza, fomos pro Centro Espírita. Antes, né? O senhor toma essa aguinha aí, ó. Olha o nosso caneca da Pó de Luz, né? É o Pó de Luz. Nós estamos transmitindo luz, né? Então, que beleza, aqui é tudo luz, é pão nosso. A gente vai lhe entregar esse presente aqui, fazendo essa pausa. Obrigado, eu agradeço aqui o Ponto de Luz, agradeço o Ponto de Luz aos seus dirigentes e ao mentor espiritual desse projeto. E, mais do que isso, quero dizer não só a esse benfeitor querido, mas a toda a equipe da espiritualidade do Sementeira e a vocês, irmãos, que aqui estão conosco, estão comigo, me dando essa oportunidade. Quero dizer que esse trabalho deve continuar, porque tem um futuro muito grande. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, seu Monteiro, fomos para o Centro Espírita, já se tratou, né? Ou entendeu o seu propósito, né? Aí, a lida dali, porque o senhor depois tem um trabalho muito importante, né? Qual era a sua profissão dali? O senhor continuou nas estradas, o senhor veio mais para a cidade? Qual foi a sua profissão, o seu ganha-pão? Eu comecei, todo menino do Seringal, do interior, do êxito rural, quando ele chega na capital, ele procura logo a Constituição Civil. Não tem outro jeito, porque aqui abriga esse povo, tá entendendo, que veio do Seringal, que nada sabe fazer. Começa de braçal, ajudante de pedreiro, ou carpinteiro, e vai desenvolvendo. Tudo isso foi a sua escalada. Aí vai de ajudante, vai para carpinteiro, ou pedreiro, ou eletricista, ou encanador, entendeu? Aí vai. E eu, assim, quando chegou foi subindo de nível. O início da Camargo Corrêa aqui em Manaus, do aeroporto Eduardo Gomes, aqui em Manaus, que foi essa empresa que veio fazer, eu fui trabalhar lá e já entrei como carpinteiro. Né? Carpinteiro lá, de lá eu saí encarregado. Poxa. Aí fiz o curso, né? Naquele tempo a gente fazia o curso de mestre de obra, e no Senai, né? Passei e recebi o diploma, recebi um carimbo na carteira, aí eu disse, agora eu sou mestre. Pronto. E agora? A gente se empolga. Né? Mestre de obra, parei de ir pro Centro Espírita porque eu estou trabalhando. Aí foi que eu fui mesmo, porque
Entendeu a dinâmica. Mas o trabalho é pesado, não ficava cansado do dia, eu ainda vou pro centro espírita. Com família, com trabalho, Exatamente. equilibrar tudo isso. Elcio, com família, com trabalho, pesado na Constituição Civil, tá certo? Mas com uma gratidão. Tudo isso estimulou uma gratidão. Deus desbloqueou a minha mente sem eu merecer, para que eu pudesse ser um administrador, muito embora ainda neófito, muito embora ainda estagiário, mas um administrador não pegava mais tão no pesado, porque quem administra turma grande e empresa grande não pega no pesado só para ensinar aqui e ali, mas deixa quem vai trabalhar é o outro, você vai só supervisionar ele, dar, como diz o menino, a ordem, né? E assumir a responsabilidade se ele fizer errado. É só, então, e é cansada a Constituição Civil, ela cansa. Eu saía, às vezes eu trabalhava o dia todinho no martelo, batendo forno, mesmo como encarregado, batendo forno, mas quando dava o meu horário que eu cumpria na empresa, eu saía direto para o banheiro, tomava um banho ali, vestia minha roupa centro espírita. Quando Deus me deu a oportunidade de comprar um carro velho, que eu chamava de fumaça, porque quando dava na chave, fumaçava por tudo quanto era lado, né? Então, aí foi que melhorou mesmo. Mas houve muitos impasses nesse inteirinho. Tinha dia que eu ia teve dias que eu fui para o centro espírita e o carro não foi. Então, tinha muitas coisas que remavam contra a minha permanência no centro espírita. O carro parava e eu deixava ele no meio da estrada, no meio da cidade, ali eu estacionava, pegava um táxi e ia-me embora, então chegava. Tinha esses impedimentos assim, mas o senhor não... Sempre teve, vários impedimentos desses, coisa que eu guardava para mim, nem para minha família, nem para minha mulher, não contava, porque não adianta você chegar em casa e contar coisa ruim, coisa ruim. Então, aí eu guardava para mim, mas isso acontece. O médium que tem compromisso com Jesus, tem compromisso com a sua consciência, ele tem que ter certeza que as dificuldades que os cristãos passaram, ele também vai passar. Ele não é um privilegiado assim, tá certo? Até porque ele não consegue as conquistas que ele deseja conquistar se ele não passar. Isso eu aprendi logo. Foi o primeiro beabá que eu aprendi de Jesus. Faça o que for mais difícil para fazer no campo do bem, espere a recompensa. Se não for recompensado na hora, isso é problema de você e Deus. Ainda tem isso. Tá? Ainda tem isso, né? Ainda tem faça. Isso. E aprenda logo que é você e Deus com a sua consciência. O que exige nessa história toda para você? A consciência tranquila de que você trabalhou. Que a coisa mais linda do mundo é você ir a uma reunião, uma palestra espírita e depois tem o passe, você dá um passe, eu tomo um passe. Então, quando você dá um passe, é dando que se recebe. Você recebe muito mais do que o que você está dando. Então, você vai logo aprendendo esses bons caminhos. Isso é uma coisa, podemos assim dizer, incomparável. E a outra coisa é que você estuda, aprende quem é o homem, de onde ele veio, o que é que ele está fazendo aqui, para onde ele vai amanhã. Para onde ele vai amanhã. E Paulo nos arremessa um ensinamento que cai e vale a pena ser colocado dentro dessa nossa linha de raciocínio. O trabalhador que trabalha é o primeiro que colheu o fruto do seu trabalho. Exatamente. E Emmanuel faz um comentário que eu até já decorei. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução da sentença que lavramos contra nós próprios, que nos encontra a serviço do próximo, manda a divina misericórdia que essa sentença seja suspensa por tempo indeterminado. E aí, Elcio, reposa as minhas esperanças. Entendeu? Eu quero estar sempre assim, trabalhando. Quando ela chegar, eu estou... Resumindo essa mensagem, para quem não entendeu. Se toda vez que chega a providência e eu não estou fazendo nada, o negócio vai pegar, né? Execução. Mas se eu estou trabalhando no bem, dá um tempo aí para ele. Você ganha um crédito, né? O mensageiro ou o policial federal já vem avisado. Se estiver trabalhando, deixa o cara trabalhar.
Na nossa linguagem. Lógico Sim. que na linguagem divina a história é outra. Né? Mas deixa ele trabalhar. Mas, seu Monteiro, beleza. Até o momento só... Eu lhe conheço há muito tempo e não sabia nada disso. Agora eu tô começando a lhe conhecer. Tu também, né? Não? Também. Tu também? E como é que foi o Evangelho? Como é que chegou o Evangelho na sua vida? O senhor começou a estudar? Nesse centro já estudava o Evangelho? Já estudava. Já estudava o Evangelho e foi logo o meu parceiro e que hoje eu olhando para ele eu agradeço. Porque o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, era o que mais eu queria. Certo. Começou a me consolar. Pronto. Aonde você encontra o consolo, ali você fica. O desesperado, tá entendendo? Desesperado, o angustiado, o ansioso, o melancólico, o triste, ele logo se detém em passagem tão elevada quanto essa. Tá certo? Logo ele se detém e pronto. E nós nunca deixamos de falar para as pessoas que estão angustiadas, melancólicas, tristes, que o Evangelho é a salvação. Sim. É o remédio. O Evangelho é o remédio que você toma todo dia. Exato. Você tem o remédio na mão. Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa colocação de Jesus, ele diz que a ansiedade, a tristeza, a melancolia, a solidão, hoje tão bem rotulada de estresse, que me perdoe a expressão, está entendendo? De estresse, eu estou estressado. Que é isso, com o Evangelho. Espírita mesmo, que não estuda. Sim. Né, cai nisso. Está estressado. Não, hoje eu estou. Está entendendo? O Evangelho nos dá um roteiro de que você, esse seu acelerado, essa sua alteração de comportamental, você pode aliviar e mudar com as palavras acolhedoras do Evangelho. Verdade. Colocar pra gente, né? Antes do outro, pra gente, né? Tem que ser. Você acha que Jesus ia mandar o Evangelho do evangelista João, Marcos, Mateus, Lucas, apóstolo Paulo e Pedro e os outros que estão aí, se nós não precisássemos? Sim. Quando ele disse, eu enviarei o Consolador, o Paracleto, esse ficará entre vós. Quando ele disse, é porque ele sabia das nossas necessidades. Viver Jesus hoje é o melhor caminho. Exatamente. E assim, dúvida. mestre de obra, né? Já com família e tal. E como é que era o seu Monteiro? Ele vive olhando pra cima, se tu não percebe, né? Então, Não, percebo. como é que era o mestre de obra quando chegou no centro, assim? Ele ficava olhando assim. Pô, vou construir aqui na Que que eu sala. faço? O pessoal começava a dizer, olha, eu tenho eu vou fazer minha obra, tu não quer dar uma orientada, me ajudar aqui? Ajudava um ali, outro ali, vamos fazer. Até o pessoal da igreja, por exemplo, lá no Ilhéus tem a igreja de São Francisco, os meninos que eu estava construindo foram lá comigo, o pessoal da igreja católica, eu fui lá, nós conversamos, sentamos lá e tal, dá para fazer? Dá, terreno é bom, hoje tem a igreja lá, o pessoal... Vamos para a igreja de São Francisco, que eu sempre tive um amor muito grande por São Francisco de Assis, né? Sim, São Francisco, para mim, é um missionário de Jesus com muitas qualidades. Né? Sim. Que eu não sei definir essa luz tão suprema. Não, e o seu nome, né? Não, acho que nada é por acaso. Eu acredito muito nisso, que cada nome tem o seu significado, carrega um peso, né? Às vezes, porque naquele tempo as mães botavam. As mulheres era Maria e os homens eram Francisco, o Raimundo, o José, o João, enfim, né? Então era assim que as mães botavam, porque a igreja orientava, São Francisco, esse aqui é São Francisco. Então, aí eu, por sorte, em São Francisco, que fui conhecer o mentor espiritual que eu mais admirei na Terra, Francisco Cândido Xavier. Né? Olha, isso aqui, esse chapéu é que eu já uso, tá entendendo? Em homenagem, né? Exatamente. Eu não tenho condição de definir a luminosidade do Chico. Mas o senhor chegou a conhecer ele? Pessoalmente, não. Não teve oportunidade? Não tive a oportunidade. Mas já vi ele em sonho várias vezes. Ainda não tive a oportunidade de conversar com ele, porque
Ele é um espírito muito elevado. Mas eu já tive vários sonhos com ele. Uma vez eu cheguei na comunidade... Posso falar? Pode, deve. Na comunidade, no plano espiritual, Elcio, quando eu dormi, eu caí em sono profundo. Eu estou numa comunidade onde tinha muitos amigos e vieram me receber. Era uma comunidade cristã, espírita. Aí eu disse, olha, mas eu tenho que ir. Como sempre eu viajo, né? Eu disse, mas eu tenho que ir nas comunidades aqui mais na frente. Eu vou ter que ir. Eu disse, não, mas eles disseram para mim, não, mas hoje você não vai poder ir. Eu disse, rapaz, mas ainda é cedo. Eu disse, mas é arriscado a estrada. É muito arriscado. Não vá hoje, não. E foram me, assim como forçando a barra. Né? E me levando e disse, o que é isso? Tu já está cansado, tu já veio e tal. E tinha 2 redes atadas assim. Rede, né? Sim. E disse, senta aí nessa rede, rapaz, deita um pouquinho para nós conversar, que tu vai descansando, pode ser eles me enrolando, pode ser que tu melhore mais, se refaça, que a gente tá vendo nos teus olhos, tu tá abatido da viagem, aí que tu sentar, eu disse, é mesmo, eu deito na rede aqui, e fiquei conversando com eles, fazia assim, me balançando na rede e conversando com eles, e um sentado ali, outros em pé, outros chegavam, né, ficava assim, pegando no punho da rede, conversando, aquela coisa toda. Rapaz, e eu me distraí, porque eu converso demais, vocês estão vendo, né? Eu converso demais. Aí eu peguei, nem esqueci da viagem. Eles fizeram eu esquecer. Isso no plano espiritual. Imagina, quando eu me dei conta, lá vem o Chico entrando. Aí eu disse, menino, vocês fizeram fazer. Lá vem ele entrando. A rede era dele. A rede era dele. Ele, quando vai para aquela comunidade, ele deita lá na redinha. O bichinho é humilde, rapaz. Ele vai e deita naquela redinha e atende todo o povo de um por um. O plano espiritual também é assim, não é muito diferente daqui, não. A gente quer orientação. Eles precisam de orientação. E o benfeitor, aquele que tem vontade de ajudar, trabalho tem. Em todas as dimensões tem trabalho. Com certeza, e ele foi entrando assim, aí eu me acordei. Eu não tenho condição, tá entendendo? Uma vez passaram um filme do Fabiano de Cristo, lá no Fraternidade, eu cheguei na porta, eu disse, eu não vou entrar chorando desse jeito, eu não vou entrar chorando desse jeito. Tem que me recompor. Que eu sentia e falava do Chico, né, e eu falei, meu Deus, eu não tenho condição de entrar, tá certo? Eu me senti impotente de entrar, eu estava tão emocionado que eu não tive condição. Nossa. E aí, o senhor, interessante, o senhor falou dos livros, né? Que o senhor tem como o seu manual, os seus livros de cabeceira, né? Que são os do Emmanuel, né? Pão Nosso e Vinha de Luz, que são trabalhos, né? Que o senhor fundou ali ao longo dos anos. E, para quem não sabe, né? O seu Monteiro, ele tem vários trabalhos, né? Eu conheci o seu Monteiro assim, com o Pão Nosso, que hoje a gente somos diretores lá da Casa do Pão Nosso, foi o seu Monteiro que foi o fundador, né? E a gente deu continuidade. Aí teve o Vinha de Luz também, que conhecemos a tarefa durante a pandemia. Aí o Fabiano de Cristo, né? E tantos outros. Como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar e ter esses trabalhos assim? Por inspiração. Tudo foi inspiração. Tá certo? O primeiro, por exemplo, Fonte Viva. Isso, Fonte Viva. Foi o primeiro, né? Minha experiência ali foi fantástica. Foi o primeiro centro espírita. Mas assim, antes do senhor fundar esse, o senhor estava na sua casa trabalhando? No Fraternidade. Eu estava no Centro Espírita Fraternidade. Eu trabalhei minha vida inteira no Centro Espírita Fraternidade. De lá eu ramificava e saía e fazia as fundações. E voltava para lá. O Fraternidade foi que me acolheu. É a sua base, né? O Fraternidade já existia? Já existia. O Fraternidade foi o primeiro que eu ajudei a construir. Tá. O senhor foi lá para esse da Adrianópolis. Em seguida, como que o senhor chegou no Fraternidade? Em seguida eu fui para Humberto de Campos e... Quando foi em 1984 para 85, eu fui para Fraternidade, que ele estava começando ali, 85. Aí tu estava começando, já tinha um negócio ali? Já tinha, eu fui 2 vezes, não acertei, até que um dia eu fui e acertei. Aí eu fiquei lá de 85 até 2018. Olha, isso aí, quando eu fui pro Vinha de Luz, até 2019. Isso que era importante, assim, essa da linha primeira do tempo, casa, né? para Humberto,
por fraternidade, as atividades assim eram similares? Ou cada um trabalhava numa frente assim? Mediúnica, doutrinária e evangelho no lar, evangelização infanto-juvenil e estudo sistematizado naquelas casas melhorzinhas já mais elevadas. A gente estudava o estudo sistematizado. E eu participei de muitos deles, entendeu? Inclusive tanto no Bé de Campo como no Fraternidade. E aprendi, né? Graças a Deus eu aprendi. E o senhor viajava muito, né? Assim, sempre viajei para o interior, sempre. E nessas viagens, o senhor passava quanto tempo fora, o senhor recorda, assim? Olha, as primeiras viagens eu demorava muito mais porque ainda eram os barcos, naquele tempo não tinha voadeira, naquela época não existia. Hoje está moderno. Aí a gente saía, era 20 dias, 25 dias para chegar, podemos assim dizer, em Lábrea. Para chegar em Tapauá, aí a coisa já dificultava. Em Boca do Acre, então, não tinha nem condição de ir de barco. Viajando 25 dias no barco para chegar no lugar. Motorzinho, aqueles quase um mês. Que vão cruzando, o rio corre no inverno, no verão, então ele fica mais forte. E o motorzinho vai, naquela época, tá entendendo? Não tinha aquele recreio hoje, tudo confortável. A lancha, quando você quer uma voadeira, você vai... A jato, já pensou? A jato em água, não existia aquilo ali, não. Então, eu fazia essas viagens. E nessas viagens, o senhor batia um papo ali... Caçava espírita. Não tinha, né? Como era assim Só aproveitava o trabalho para fazer algo de eu ia divulgando. Ia divulgando o negócio. Eu ia divulgando a doutrina espírita. Eu ia divulgando. Aí quando surgiu a pomada do vovô Pedro, eu levava a pomada para ir dando para aqueles velhinhos, aqueles que sente dor e não pode comprar, né? Então, quando surgiu assim, começou a fazer em Manaus, assim, o senhor não conhecia e conheceu a pomadinha? Eu logo também me entrosei com o grupo, né? Na época, que era o grupo da colônia, né? Lá do Jesus Gonçalves. Aí eu me entrosei com eles e ia para lá. Naquele tempo a gente fazia as palestras, ainda era casinha simples de madeira. Aí quando a pomada chegou, nós já estávamos lá. E eu participei um tempo da pomada, né? Aí depois a Mundica, a minha velha, assumiu e eu me afastei um pouco para cuidar. Ficava lá. Ela, para ganhar a cota para nós dividir com Fraternidade, com o Pão Nosso, com o Caminho Verdade e Vida. E eu levar para o interior. Aí tem umas histórias no interior subindo de barco que você fica impressionado. Não sei se eu vou ter tempo de contar. Mas o barco... Eu aprendi muito também. Imagina, na escola, né? O senhor levava as pomadinhas no barco? Levava. Pomadinha no barco e ia dando. Uma vez eu embarquei no barco, no motor que ia para o interior, e uma velhinha com o bracinho gemendo. E disse, eu já estive no hospital, aqui para Manaus, vim buscar recursos. Não consegui. Porque o meu braço está há 15 anos, Senhor, parado nessa posição. E eu fiquei... ali pensando, né? Acho que a amiga espiritual me botou para ver aquela mulher gemendo ali para mim. Eu disse, a senhora usa o quê? Eu tenho uma pomadinha, a senhora não gostaria? Eu disse, não, senhor, eu já usei tudo. Eu já usei tudo isso aí, tudo isso eu já usei, esse negócio de pomada, isso não tem jeito não, eu vou morrer desse jeito mesmo, porque isso nunca para. Se eu boto o braço aqui, se eu quero botar para cá, o braço dói, se eu baixo o braço dói, se eu suspendo o braço dói, só para um pouquinho quando eu deixo nessa posição. Caraca. E agora faz tempo que ele não sai dessa posição. E eu vi ela se torcendo. Eu disse, mas minha senhora, já que a senhora nenhuma pomada resolveu, e uma mais, uma menos, essa base da homeopatia não vai custar nada. É de graça. Ela disse, pior essas coisas de graça. Não serve mesmo, o pessoal quer comprar. Você entendeu? O que você paga tem mais valor, parece. Exatamente. Né? Aí eu disse, mas exatamente, a senhora não vai pagar nada. Passe. Ela disse, eu vou passar. Eu vi o Bruno e digo, meu Deus, será que não vai dar certo? Aí ela passou e tudo. Aí eu vi que ela tinha passado e dá dele não ajudado. Então, e só dá licença aí para mim. Disse, olha,
guarde um pouquinho aí, fique tranquilo. Se a senhora sentir vontade de andar, ande. Aí eu fui lá para a popa, né, do barco. Tinha um pessoal conversando lá sobre religião, aquelas coisas todas, e eu fiquei por ali escutando. Rapaz, uns 15 minutos depois, lá e vem ela. Ah, com o braço movimentando. Disse, olha, que pomada é essa milagrosa desse jeito? Eu disse, não, senhora, não se preocupe não, é a pomadinha de Jesus, a senhora sabe, as coisas de Deus sempre são coisas que aliviam, quando realmente está com dor, como a senhora. E aproveitei também, fiz ali uma conversa fraterna com ela disse, poxa vida, muito obrigado, me abraçou. Elcio, quando eu terminei do abraço, eu fui para lá para onde estava a pomada. Quando eu cheguei lá, as caixas estavam tudo secas, vazio. O pessoal foi lá e pegaram. Tudo, era 2 caixas, pegaram tudo. O único que sobrou foi uma buquequinha que estava dentro da minha bolsa. Repentinamente, quando o braço da mulher, todo mundo conhecia lá de bordo, né? Porque aí pegaram a pomada toda. Então essa pomada tem história. A pomada tem uma história muito boa. Muito boa. E olha, essas viagens, ela é muito... Desculpe, tomar uma água. Não, é à vontade. Essas viagens, ela é muito boa. Mas tem uma coisa. Os barcos, naquela época, eles saíam do Porto de Manaus... 6 horas da tarde. Imagina só, você sozinho, num barco desconhecido. Quando chega no encontro das águas, que você olha, a cidade vai ficando para trás e a luz vai diminuindo. Dá uma tristeza e uma solidão, rapaz. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Não tem mais volta, tem que ir. Eu vou para lugar nenhum. Que negócio é esse? E é como se esse questionamento, espécie uma reclamação, hoje eu peço até perdão à espiritualidade toda vez que eu oro, né? Que eu me agoniava nessa hora. E parece que uma coisa me desviava assim para outros pensamentos, e eu ia para a proa, começava a ver o rio, a floresta de um lado e outro, e aquela água bonita do rio, tá entendendo? Ele gosta, ele adora. Aí eu começava a ver aquilo ali, aí mudava todo o meu pensamento, e eu ficava entusiasmado, e esquecia que a cidade... Já era um presente, né? Um presente de Deus, meu irmão. E sempre foi assim, logo arrumava amigo no barco, logo arrumava. Eu tive essa experiência, assim, porque eu nunca tinha viajado de barco, assim, para passar dias. E olha, eram horas, né? Quantas horas? Um dia. Um dia para Parintins. Um dia, ó, sou 25, 30. Aí ele falava, vamos de barco, e eu morro de medo. Eu moro aqui na região, que as ruas são fluviais, né? Para ir para um canto pro outro. Aí ele me convenceu e foi uma experiência, assim, bem magnífica mesmo, assim, da natureza, de tudo. Um dia só. Mas, realmente... É a Concaf, acho que vai ter em Parintins, vai ter, né? em Parintins a gente e vai pra praia. E nós fomos de barco lá, pra aproveitando quando das águas, toda a natureza. Isso que o senhor descreveu foi bem isso que eu senti mesmo. Quando das águas, a cidade tá pra trás. O sol de um lado, a lua do outro. Cara, é um presente. É um privilégio, na verdade. Aliás, se você quiser ver como reclamação, você vai passar o tempo reclamando. Que eu queria estar de avião, né? Mas se você souber olhar com os olhos de ver... Eu gostei. E essas viagens que eu faço, e eu acho que outros fazem também, se você tem compromisso com sua consciência e os povos sofridos, bem sofrido como eu fui, eu sou essa pessoa que vivi e nasci nesse meio, entendeu? Então, você vai no meio deles que você pode fazer muito mais. Sim. Mais. Era isso que eu queria chegar, né? Essa viagem é o mestre de obra. O senhor no Fraternidade veio aquela intuição de montar fazer um pouco mais, né? O senhor já estava cheio de tarefa, tenho certeza. Mas veio aquela intuição. Aí o que veio dessa intuição? Para fazer o quê? Quando eu abracei a doutrina espírita e me consolei, eu comecei a pensar logo na terra que me serviu de berço. Nas pessoas. E no terceiro setor. Sério. No bolsão
de miséria, nas famílias socioeconomicamente menos favorecidas. Por quê, Elcio? Eu conheci isso de perto. Sim, foi eu vivi esse momento. História. Eu vivi esse momento. Eu me lembro que em 64 eu nasci em 50, eu tinha 14 anos, não foi em 64, mais ou menos nos anos 60, eu tinha 10 anos. Para marchar 7 de setembro, tinha um par de sapato Durabel rasgado, minha mãe costurava e pintava de carvão para ficar preto. E eu não marchei em 60, com 10 anos de idade, porque meu irmão tinha que marchar. O sapato tinha dividido. A não ser que eu fosse descalço, mas não ia aceitar. Então tinha que ter o sapato. Então eu não marchei. E foi um dos momentos que mais me abalou. Eu queria marchar. Meu desejo era estudar, era aprender, era conhecer, era tudo. Era saber. E eu não marchei, sabe? Não me apresentei no 7 de setembro. Naquele tempo a gente marchava mesmo. Cantava-se o hino nacional, aquela coisa toda, né? Então foi um dos momentos. Quem viveu esse momento sabe o que é uma necessidade, né? Sim. Aí quando eu voltei, que eu fui na Praia da Lábrea onde eu morei, eu voltei lá anos depois, né? Não vou nem dizer quantos anos. Para não fazer conta aí. Para não dizer que eu demorei muito aí. Aí que eu subi lá na Praia da Lábrea, o rapaz que me arrumou a barca, o motorzinho, né? Que é uma voadeirazinha para me levar. Aí mais ou menos eu via onde nós morávamos, eu digo, dei uma parada aqui, que tem um caminhozinho ali na Canarana, aquilo ali tem uma casa. Ele disse, tem uma casa lá em cima que está fumaçando, e agora mesmo eu vi passar uma cabeça. Eu falei, então eu vou já lá. Para aí. Ele parou, encostou, eu pulei na água e subi a praia. E fui, quando eu cheguei lá, realmente estava fogo de lenha, né? Não era fogo a gás, mas de lenha, fumaçando, roupas no varal, ainda tinha delas que estava pingando, parece que a pessoa viu quando o barco encostou, nem espremeu, botou lá, mas não estava em casa. E eu achei estranho. Será que se escondeu? Se escondeu. Eu me lembrei porque Lábrea tem um índice de anceniano muito grande. Deve ser anceniano. Imaginou isso. Me imaginei, mas não foi nada disso. Depois. Aí eu fui no caminhozinho, cheguei na outra casa. Aí tinha um senhor já de idade lá, tá certo? Quebrando, não sei, vocês não sabem o que é, quebrando umas castanhas. Castanha é um negócio da castanheira. Aí ele quebra. Tudo que o senhor está falando, ele é de Urucurituba. Muita coisa Então, eles cortam aquele ouriço, chama-se ouriço. E tem várias castanhas. E tira as castanhas de dentro. E ele estava cortando bem em cima, tirando as castanhas, para depois cortar aquela castanha, de cascar, como a gente chama, e para fazer o alimento dele, né? Nossa. Aí eu perguntei assim, eu disse... O senhor mora sozinho? Ele disse, não senhor, não moro sozinho. Eu disse, olha, eu sou desconhecido para o senhor, mas eu sou de Lábrea, filho daqui, eu vim de Manaus, vim fazer uma visita aqui, eu morei aqui nessa praia, e me identifiquei para ele e tal. Ele não levantou a cabeça para mim, não, mas de cabeça baixa mesmo, ele me aceitou. Eu senti que ele me aceitava. Aí eu fui e disse assim para ele, eu vim por aquela casa ali, aquele caminho, eu subi ali, mas lá não tinha ninguém. Ele disse, tem sim. Eu disse, como é que eu não vi? Ele disse, não senhor, ele não tem roupa, eles vivem nu. Quando chega alguém, eles correm. Eles correm para o mato. Aí foi que eu fui entender. Entendeu? Quem não conhece o interior, minha filha, quem não conhece o interior não sabe a miséria que existe. A miséria que existe. A maior miséria é a moral, a gente sabe. É a fonte geradora de todas as outras, né? Sim. Mas o interior, que não tem, eu repito aqui, não tem luz, não tem água, não tem posto de saúde, não tem um supermercado, não tem uma fonte, um trabalho para você sobreviver, para você ter seu dinheiro, um emprego certo. Sim. Você tem que sobreviver de acordo com o que a natureza lhe oferece. Lhe oferece. Então, você vai ficando numa condição que até a roupa para você comprar fica difícil. Sim. Porque tudo lá é caro. Né?
Então é isso. Essa é a realidade. Mas sim, aí veio a intuição para fundar trabalhos, né? Aí começou a fundação dos Centros Espíritas, né? Aí eu ia por intuição. Começou o primeiro... Fonte Viva. Fonte Viva depois foi Caminho, depois Pão Nosso. Só cruzar a rua. E como era o processo? O senhor comprava o terreno? Eu chegava lá, ficava por ali, a intuição ia me levando. Dizia... E assim, o que tem em comum neles, rapidinho, desculpa lhe interromper, é que são trabalhos na comunidade carente, né? Talvez não, com certeza por essa sua intuição de viver uma situação no interior. Ninguém mais do que eu conhecia carência. Carência. Então, eu vou para esse terceiro setor, para onde tem a necessidade. Onde tem a necessidade e a dor. Então tem muita coisa em comum aí. Além dos livros de Emmanuel ser essa inspiração, né? Que, como se fosse um patrono mesmo desse trabalho. E são em comunidades bem carentes, tipo, na maioria invasão até, né? Era invasão, lá era invasão na época. Aí o senhor ia lá, compra o terreno, o senhor tinha o dinheiro para comprar o terreno? Me apresentei pro chefe lá da invasão e disse que eu tinha um benefício para servir ao pessoal dele, caso ele permitisse, que era uma sopa, que eu fui sopeiro. Sopeiro. Aí... ele disse, que benefício é? Eu disse, é uma sopa simples, singela, mas eu trago com todo carinho e o senhor primeiro manda aí o seu pessoal provar, se eles aprovarem, eu vou continuar trazendo. Então me apresentei e ele disse, não, pode trazer. Aí eu trouxe. Pronto, e comecei a levar sopa para lá. Depois ele me chamou. Hoje, onde é aquele colégio militar, ali era um prédiozinho, só tinha... o esqueleto. Ele disse, se quiser, fica com isso aí. Eu pensei assim, eu digo, não, aqui pode vir um outro com recursos. Né? Aí eu fui, chamava naquela época o piscinão. Eu fui lá pro piscinão lá para trás e comprei um lotezinho de terra assim, e um amigo me ajudou. Meus amigos me ajudavam, né? Comprei um lotinho de terra, aí fiz uma casinha de madeira lá, passava pelas avenidas, juntava pedaço de forro de PVC que o cara tirava. Aí entrava o mestre de obra. E ia pregando, ia arrumando. Aí entrava o Monteiro, mestre de obra. Eu mesmo fazia, levava minha ferramenta, e lá eu fazia, aí os moradores vinham me ajudar. Isso de alvenaria? Não, de madeira. Primeiro era uma casinha de madeira, tudo simples, humildezinha. Aí já botava o pessoal para dentro e eu já ficava ali divulgando. Gente, pessoal, vamos embora. Aquelas pessoas, as crianças são os primeiros que se público, né, verdade. Se apresenta. Eu contando para ele, olha, isso aqui vai ser um local para vocês estudarem, uma escola de evangelização. É mesmo, tio? Vocês têm que ter consciência disso, isso aqui é para vocês e tudo. Como eu conseguia, nas obras eu conseguia resto de obra, fazia o piso, sempre a casinha no meio das outras, de invasão coberta de lona, ela ficava melhor. Já chama atenção. É verdade. Né? Era cobertinha com a telhazinha velha vazando quando chovia, mas era melhor do que a lona. Um saco preto, né? Verdade. Então, e eles morando debaixo do saco preto, eles queriam estar pro Centro Espírita, né? E botaram logo uma placa. Centro Espírita? Centro Espírita, o pessoal me criticava. Imagino. Monteiro, a gente não tem condição de tocar um Centro Espírita, tu tá no Fraternidade, já tem mais esse daí. Pra quê? Eu digo, não se preocupe não que vai ter mais um. Vai chegar. Aí... vai ter mais um, não reclama que vai ter mais um. Mas antes, porém, eu até ultrapassei isso aí. Antes, porém, teve a Associação Espírita Fabiano de Cristo no Novo Israel. Verdade. Eu fui pro Novo Israel também por intuição. Não tinha nada também? Não tinha nada. Lá eu comprei um terreno à prestação. Conversei com a Mundica sempre foi a meu favor. Sim. Conversei com ela, eu disse, vamos comprar, velho. Vamos comprar, nós temos casa. Vamos comprar esse terreno com esse dinheiro? Vamos. Aí eu fui lá e negociei com o cara lá, o atravessador. Aí vendia loteado tudo direitinho, comprei aquele lote, sabe? Comprei aquele lote. E comecei a trabalhar. Ali eu trabalhei mesmo. Comunidade dizia assim, vamos lá para o Monteiro, Era assim, sim. Aí eu toquei, quando estava já terminando de fazer a primeira laje, um amigo chegou lá e disse, vamos fazer o resto. E nós fizemos, jogando para cima, tá certo? Ganhei uns ferros
de doação para fazer as estruturas, né? O Fabiano de Cristo é aquele que era escola, ele virou uma referência, né? Tem até a matéria da Rede Amazônica nele, é esse, né? Não, essa da Rede Amazônica do Fabiano de Cristo é o de lá do Fraternidade. É a Escola Joana de Ângeles. Que tem gente fantástica. Assim, essa daí nós fizemos uma parceria em 89. Certo. Ou, perdão, em 95. 96, 95, 96. 95 por aí, mais ou menos nós fizemos a parceria. 95 para 2020, 25 anos, né? Para 2023, 28 anos. É mais ou menos o que tem essa parceria que deu certo, nunca mais eles foram embora. E ali foi quando veio o Divaldo, inaugurou, porque tem o nome da mentora espiritual dele, né? Joana de Ângeles. Divaldo foi lá. Foi lá, inaugurou lá. E nesse tempo eu estava como dirigente, né? Como um dos diretores principais do Fraternidade. Sim. Aí... Recebi. Toda ajuda que chegava eu nunca dispensei. Porque a minha consciência dizia assim, aceita. Quando eu ia... A minha consciência... Tinha alguma dúvida? A minha consciência não aprova. Autorizar. Só não é teimoso, né? Não, eu não contrario porque não dá certo, né? Sim. Então, às vezes, os colegas que estão comigo... Não entendem, fica pensando assim, mas, pô, Monteiro está dispensando isso aí. Eu disse, mas é porque lá na a frente minha intuição não está dizendo, não, isso é comprometimento. É a coisa mais triste do mundo é você comprometer a seara de luz que o Cristo confiou a você. A gente não tem esse direito, né? Que Jesus confiou a você. Todo cuidado é pouco. Até a sua mediunidade você tem que ter cuidado. Não começa a estar vendo espírito por aí do lado de ninguém. Porque é verdade. Tem que ter cuidado. É uma confiança que ele deu para você. Certo. Isso eu aprendi logo. E graças a Deus, meus irmãos, eu hoje quero dizer para vocês, com 73 anos de idade, que eu me sinto um jovem. Nem parece, elogiar, não parece essa... Eu me sinto uma jovem. Energia, né? Fortemente, aprendi a conservar a minha energia orgânica, o pouco que ainda resta, sem desperdiçar, com esforço inútil, só fazendo o trabalho do Consolador prometido por Jesus. Verdade. Posso estar errado. E o Divaldo, como foi a sensação dele visitar a sua... Eu tremia as pernas quando eu me senti ali abrindo a reunião. Já pensou? Um espírito infeliz como eu, com a luz com o Divaldo Franco, no outro canto da mesa. Eu ter que abrir, porque era o dirigente da casa, então eu tinha que abrir. Ele tem essa foto. Acredito, no álbum. Vamos tirar a foto dele. Aí a gente coloca. Então, eu me senti assim, eu digo, meu Deus do céu, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, porque como é que eu não tenho esse merecimento, não. Até hoje eu reconheço não ter, para mim isso foi uma aprovação. Uma aprovação de Jesus. A mesma coisa foi a vinda do Chico, né? Sim. A vinda do Chico. Para mim foi... Tudo isso aí foi simplesmente para mim aprender, né? Eu toquei aqui, não foi? Não, tá tranquilo. Para mim aprender a conhecer o meu lugar, minha posição. Vamos lá, aí Fraternidade Joana de Ângeles, eu fui lá para outro Fraternidade, né? Daqui do Novo Israel. O Fabianinho. O Fabiano. Em homenagem ao Espírito Fabiano de Cristo. Aí o trabalho já foi pauleira lá. Aí já foi, porque a turma do Fabiano são franciscanos, a turma do plano espiritual, o Fabiano era franciscano, né? Um beato franciscano que serviu em São Bernardino de Sena e Santo Antônio em Angra do Rei, no Rio de Janeiro, né? Então, como essa turma franciscana no plano espiritual, elas trabalham mesmo. Aí eu trabalhei e eles ajudaram, e estão ajudando até hoje. E ali foi a primeira experiência de sair do seu centro, onde a gente costuma ficar, né? Tô tranquilo aqui. O Monteiro saiu e já aplicou o recurso aqui. Parou aqui? Não.
Aí a gente volta, foi pro Caminho, Verdade e Vida e foi pro Pão Nosso. Certo. Foi pro Pão Nosso. Fonte Viva, Associação Espírita Fabiana de Cristo, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Que o Fabianinho assumiu a responsabilidade de homenagem a Fabiano, que é parceiro de Emanuel. Sim. O Vinha de Luz ficou no prego. Ele tava na ideia, mas ficou parado. O Fabiano veio nos socorrer. O Emanuel já tinha Fonte Viva. Já ia ter Caminho, já ia ter Pão Nosso. Vamos aqui segurar por aqui com o nosso Fabiano, né? O nosso querido Fabiano de Cristo. E assim aconteceu. Eu não tinha mais esperança, Elcio, que o Vinha de Luz fosse surgir. Porque a primeira vez que ele surgiu, abortou. Que ele surgiu lá no Jorge Teixeira. E abortou. Será que não era que era certo mesmo? Porque ele veio durante um pouco antes da pandemia, né? Acho que foi no momento certo, porque inclusive a gente contou, né? A gente trouxe a mamãe aqui, né? A Rosário, que contou, né? Que a gente precisou numa situação e era a única casa que estava fechado, qual que estava aberto? Era o Vinha de Luz. O Vinha de Luz. Então aquele sentimento que o senhor... Quero chorar. Aquele sentimento que o senhor disse de gratidão do centro espírita, eu senti quando eu conheci o Vinha. É verdade. Porque foi uma casa que atendeu, assim, a nossa necessidade daquele momento, sabe? E esse sentimento, ele sempre tem que existir no nosso coração, assim, de gratidão a que a casa oferece para a nossa necessidade, assim, sabe? Não que a gente só vá receber, mas o doar também, né? Então, eu me identifiquei muito quando o senhor falou isso, que foi o que aconteceu. Imagina que na pandemia, todas as casas espíritas, por necessidade fechadas, ia só lá funcionando, sabe? Tá funcionando. Eu liguei pro seu Monteiro como aquele que ele falou, né? Ligar pro Monteiro. O senhor tá onde? O senhor tá onde? O senhor pode atender? Você pode falar? Eu tô aqui no Vinha, meu filho. Tô trabalhando. Foi. Eu tô com uma necessidade aqui, eu precisava de ajuda. Eu disse, pode vir agora. Isso era meio-dia, sei lá. O senhor lembra, meio-dia né? e pouco. Eu disse, agora, pode vir. Onde me passa o localizador? Aí, perto de casa. Só cruza. Assim, a gente nem sabia que estava acontecendo. Né? Então, né? ali, assim como o Pão Nosso, né? Porque é a nossa casa, né? Eu só conheço o Pão Nosso, né? Eu nasci no Pão Nosso e até hoje eu tô lá. E foi pro Vinha, né? Então, duas obras que o seu Monteiro, que o senhor tá ligado começou, com a gente. né? Então, essa facilidade que ele tem, não sei se é facilidade não, é que ele falou que é tudo na dificuldade, né? Mas ele tá lá no trabalho. Mas assim, acho que a espiritualidade manda apoio, né, para estar tocando esses trabalhos aí. Isso eu tenho que estar dando uma volta nas casinhas para ver como é que tá. Para ver como é que tá, porque o senhor deixou a equipe, né? O senhor montou sementes e... Ou tem que deixar? Não, mesmo. Tem que deixar, eu acho. Olha, Elcio, a coisa é o seguinte. Vê como a mensagem vem. É dano que se recebe, não se recebe para depois dar, né? Aonde é que eu quero chegar? Então, a intuição vem. Olha, você vai ter que ir aqui, tá vendo essa necessidade. Mas como, o que eu vou fazer? Ninguém dá resposta nenhuma. Quando até que umas horas da noite eu me acordo... E tal, aquela coisa toda, um dia que eu não vou nem esperar amanhecer o dia, eu já vou para tal lugar, assim, vou embora. É mesmo? Sim mesmo. Nossa. Tá entendendo? Depois eu rodei, aí vim embora para casa. Isso eu vou falar do Pão Nosso. Certo. Rodei, vim embora para casa. Aí tô ali, o telefone toca. Era o Sandro. Alessandro. Alessandro. É o Monteiro? Eu disse, sou Alessandro, seu Monteiro. Eu digo, pois não, meu amigo. Ele disse, eu tenho lá, Jesus me deu um terreno que eu ia morar lá, mas agora não vou mais, estou morando aqui já na Redenção, próximo do Ileia. O senhor não queria esse terreno? Eu disse, não, eu sou presidente. Não, porque o senhor fazer um centro espírita, eu digo, sim, aí eu aceito. Pra mim não, centro espírita sim. Mas o senhor perguntou, já é asfaltado, já tá coberto? É tudo lindo, né? Não tem nada. Aí ele disse assim, eu disse, mas você tá doando isso aí, sua esposa
Tá sabendo disso? Ele disse, tá, seu Monteiro, já está combinado com ela e tudo. Eu digo, então vamos lá, quero ver se... Rapaz, na mesma hora nós fomos lá. Chegamos lá, já tinha umas paredes levantadas, aquelas paredes do pão nosso já estavam levantadas. Rapaz, que eu entrei assim, tinha um mato grande, ele foi na frente levando para me ver o tamanho. Rapaz, lá mais ou menos no meio, quando a gente vinha voltando, me deu uma emoção tão grande, Elcio, que eu chorei. Chorei como nunca eu tinha chorado, olha. Aí eu senti no coração que ali era uma permissão de Jesus. Abracei ele e tudo, embora emocionado por estar lá. Então, foi uma experiência, amadureci muito. Eu já vinha maduro, porque eu já tinha trabalhado no Fabianinho e Fonte, essa coisa toda. E quando surgiu quando surgiu o Pão Nosso, eu também já tinha trabalhado no caminho. Aí surgiu tudo quase numa época. Foi muito próximo. O Pão Nosso. Aí eu tive um aprendizado muito grande ali, né? Foi o tempo que vocês chegaram. O seu Monteiro só vê ele de vez em quando lá, né? Então, Sim. a gente lá nos trabalhos, ele aparecia, então ele aparecia, ele dava uma palestra lá pra gente. E geralmente ele fazia depois da avaliação, a prece final, né? Então é sempre muito bonito aqueles momentos ali, porque sempre tinha uma mensagem lá. Uma mensagem pra gente de ânimo, de incentivo. Então, ele se conheceu o seu Monteiro assim, né? Então daqui pra ali ele ia numa reunião de diretoria, ele tava ali com a gente, né? E depois ele sabe lá pra onde ele tava, trabalhando, né? E o senhor fez isso também pros interiores, né? Aí o interior também. Aí fomos... O primeiro interior que nós fomos foi... Canutama e Lábrea. Terra natal. Terra natal, Primeiro fomos em Lábrea, depois nós descemos Canutama e Itapauá, né? Que é uma das últimas cidades do Purus. Aí fundamos o primeiro centro lá em Lábrea, né? Casa da Esperança. Participamos lá. Eu estava atrás de um terreno, né? Atrás do terreno, não conseguia, porque eu parto do princípio que se é coisa para o futuro, você tem que ter um terreno para que você possa colocar o centro espírita ali, que ali, se é o dirigente desistir, mas o centro espírita fica lá, que foi isso que aconteceu. Eu não tive mais condição durante muito tempo de ir lá, mas o centro espírita já estava. Isso aconteceu de uma forma que eu fiquei forte também a partir daí. Por quê? Porque eu estava precisando arrumar um terreno. E estava fazendo serão na frente da prefeitura. Ali. Eu ficava por ali e tudo. E quando foi uma hora lá no dia seguinte, chegou um carro do exército e salta um oficial, né? Aí eu fui lá com ele, e um soldado lá com ele, eu fui lá, digo, sou comandante, o senhor me dá uma permissão aí que eu quero falar com o senhor. Ele disse, pois não. Eu disse, olha, eu sou espírita, vindo de Manaus, estou lutando para fundar um centro espírita aqui. Eu sei que o senhor é militar, o senhor não ser espírita, mas o senhor como militar na cidade pode me dar uma orientação, uma ajuda aí para que eu possa realizar este sonho que está dentro de mim. Eu sou filho dessa cidade. Aí abriu o coração para ele. Sim. Sou filho dessa cidade, ela me serviu de berço. Eu não tenho dinheiro, não virei um empresário rico, mas virei um cristão com vontade de ajudar, e eu quero colocar a Casa do Consolador aqui para consolar meus conterrâneos. E eu tenho dificuldade de entrar, porque é difícil. Aí ele disse, não, você já teve, mas não tem mais, você vai entrar comigo. Aí eu fiquei forte. Entrei com ele. Você já pensou assim? Eu caí eu não entendi nem como é que eu conversei com aquele homem. E por quê, né? E entrei. Quando eu entrei, pronto. Ele já conversando. Para resumir a história, ele também era espírita. Olha aí. Aí sabe o que ele disse para mim? Depois ele disse assim,
o prefeito já... Ali aprova na hora, né? Os vereadores estão tudo ali. Aí disse, olha, vai um terreno aí, pode levar ele. Vai me botar no cara, fui lá, terreno bonito, uma árvore linda. O senhor que escolheu. Uma castanhola, disse, isso aqui tá bom, dá uma base de 50 metros de frente, 30 metros de frente por 50 de fundo, 3 vezes 5, 15.500 metros quadrados. Eu digo, tá bom demais. Tá demais. Melhor do que esperava, né? Volta para a prefeitura, o prefeito diz, faz um projeto de lei agora. E foi feito assim. Né? Tudo no mesmo dia, quando eu vou saindo, me despedindo do oficial e os comandados dele lá, me despedindo, uma senhora de Porto Velho, tinha chegado lá, era uma advogada, que tinha um escritório montado lá, que ia para lá periodicamente fazer atendimento. Sim. Aí ela ouviu a conversa, e disse, eu quero falar com o senhor. Eu disse, pois não. Aí o comandante foi lá e voltou, disse, olha, vem cá, tu vais fazer a casa espírita? Eu disse, é o meu sonho, é o meu sonho, comandante, eu fazer essa casa. Como eu não sei? Ele disse, não se preocupe que eu faço a casa. Nossa, se comprometeu. Mas faltava o projeto, né? Sim. Eu disse, e agora? A dita mulher, tu vê como as coisas encaixam? A senhora advogada também era espírita em Porto Velho e disse, olha, eu faço o projeto para você, que ela escutou a conversa. Eu faço o projeto para você. A semana que vem eu mando deixar aqui. Pronto. E assim ela foi para Porto Velho, chegou lá no escritório dela, mandou desenhar e mandou os projetos. Eu já deixei lá o pessoal. Já elegi uma diretoria, mesmo sabendo que não ia funcionar. Nossa, mas aproveitei o momento, né? Elegi uma diretoria, eu digo, agora vocês fiquem aí, que eu vou embora. Um mês depois, eu fui 2 meses, veio uma ordem já das Forças Armadas para a inauguração do centro. Eu saí daqui, rapaz, aí não senti o chão nos pés. Nossa, coisa mais linda do mundo. Aí chegamos lá, inauguramos, com a presença das autoridades locais. Foi legal, foi muito bonito. Fiquei muito feliz. Né? Que ótimo. Isso fortifica a gente, claro, né? E dá confiança, né? Seu Monteiro, o Pó de Luz, né? O nome do nosso trabalho é uma conversa, assim como o senhor está vendo. Não é uma palestra. É o dia a dia, né? De uma pessoa normal como o senhor. Não tô normal, né? Mas que, assim, o nosso sonho, né? É que chegue isso para os interiores. Justamente. E ver que eles não estão sozinhos, né? Que esse Consolador que tá... A gente acredita que está perto de nós, mas ele não está em todo canto. Mas tem gente sofrendo em todo canto, como o senhor mesmo afirmou. Não só da fome, da miséria material, mas também dos problemas espirituais. E muitas vezes não tem como solicitar ajuda e fica como o senhor quando criança, que eu não posso falar, né? Então, assim, qual era o sonho, né? Era que esse trabalho se multiplicasse em todas as comunidades, em todas as cidades como o senhor tem sido, mas o senhor é só um. Não dá para atender tudo, mas já dá para plantar essa semente, né? Então, quem estiver ouvindo e quiser essa semente, né? Então, tem condições para isso, né? Como precisa de quê? Boa vontade, né? E que mais que o senhor dá de... O senhor faz um apelo, por sinal, é um apelo, né? É uma conclamação. Se aparecer voluntário que tenha disponibilidade para nós viajarmos, que é o que eu estou precisando, de um companheiro, em função agora já das dificuldades que eu tenho, o corpo já não responde muito, eu não quero mais me expor sozinho, principalmente nas cidades aqui de perto, que a gente pode ir num dia e passar 2 dias voltar, um final de semana a gente vai ali para Manacapuru, vai para Novairão, tá entendendo? E 2 dias depois a gente volta. Então, eu preciso de um companheiro, alguém que tenha possibilidade e que entenda essa proposta que a gente vai fazer sem muita dificuldade, e quem vai ganhar com isso é nós mesmos que tomamos essas decisões. Até porque nessas comunidades tem espíritos com uma elevação considerada até melhor do que nós, podemos assim dizer,
que está esperando por nós. Isso eu lhe garanto, está esperando por nós. Tá certo? Todo esforço compensa, vale a pena, porque a doutrina espírita não é uma religião a mais, não é. Também não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Sim. Então, vale a pena a gente fazer um esforço para levar o futuro da humanidade àqueles que estão lá esperando. Sim. Porque agora nós já temos um grupo maior. Quando começou, eu tinha que fazer... Ultimamente eu fiz uma viagem sozinho para Envira, no Alto Juruá. É longe. É longe. No Alto Juruá. Eu tive que fazer o ano passado só. Nossa. De encarnado. E Deus me ajudou. Mas só foi de barco? Não, eu fui de ônibus. De ônibus? De ônibus para Porto Velho. De Porto Velho eu fui para Rio Branco do Acre, passei por 2 estados. Rio Branco do Acre. O caminho do Rio. Rio Branco do Acre e Porto Velho, Rondônia. De lá de Rio Branco do Acre eu peguei o ônibus para Feijó, que é uma cidade do Acre, e de Feijó não teve mais como eu ir para o Envira, eu tive que pegar um aviãozinho daqueles que só tem um motorzinho. Aí eu digo que foi com a espiritualidade mesmo. Aí eu fui, mas cheguei lá. Cheguei lá e implantei. Tem que ter essa coragem, né? Implantei. Procurei logo as autoridades. Fui da prefeitura, procurei o juiz, procurei o delegado de polícia e as autoridades religiosas também, né? Me apresentei às autoridades religiosas e começamos a trabalhar e fundamos também um projeto lá. Agora já tem pessoas que estão indo. Né? Tocando. Já tem trabalhadores que estão indo, tocando, e lá eles também interessaram, estavam esperando, estavam mudando. Você acredita que eu fiquei em Feijó esperando um barco para sair, que sai mais barato, né? Mas o barco não saiu lá, você tem data para sair, mas não tem para chegar. Porque o rio não oferece. É muito sinuoso, às vezes. É fronteira. Aí, o que eu fiz? Eu decidi a ir de avião, mas no hotelzinho lá, na pensãozinha que eu estava, encheu de pessoas. Tem um médium na cidade. Meu Deus, eu estou ficando assim. Como é que pode? Então eu ia lá para... Senhor, o senhor sabe como é que é, eu não consigo mais dormir de noite, eu tenho esse problema. Por que isso aconteceu assim? Marido, por que ela me deixou por outro? E o pior que é meu amigo. Rapaz, é tanta coisa, meu irmão, tanta coisa pra gente. Aí eu perdia o sono, ficava lá, tá certo? Conversando. Até que apareceu esse avião. Por sorte também uma pessoa desistiu, porque lá é tudo difícil. Assim, né? A pessoa desistiu e me colocaram no lugar e eu fui. Graças a Deus cheguei lá e lá trabalhando direto. Lá eu ia até quando aguentava. Aí o pessoal dizia, vai dormir que tu não aguenta mais. O pessoal vinha, pessoas que vinham lá do ramal, lá de dentro da estrada para conversar. Nossa, é muita necessidade. Né? E aconteceu uma cena que eu achei interessante. Uma senhora foi lá, me convidou para ir na casa dela. Eu prometi que ia e não fui. Não fui porque começou a atender o pessoal e tal. Depois ela tinha feito umas tapioca, uns bolos, depois ela não veio deixar. Ela disse, olha, não, eu vim deixar aqui. Quando eu fui me despedir, a primeira casa que eu fui foi a dela. É um povo muito hospitaleiro, né? São muito bons. A gente foi em Arunepé, de Arunepé a gente foi em Envira. Em Envira a gente foi em Itamaraty, né? Conhecer lá e é bem no extremo mesmo, né? Assim, você foi aventureiro mesmo pra... E eu vi os meninos indo pra lá, né? O Campos e o Manelzinho. Isso. Campos e o Manel, Eles fizeram agora... essa mesma rota de ônibus? A mesma rota e pegaram o avião do mesmo jeito, como eu peguei. Nossa, legal. Eles fizeram. Mas a intenção é essa. A gente funda, deixa lá e outra equipe vai para fortificar, né? Sim, de ano em ano tem que ir alguém lá. Sim, eu já posso ir para outro. O senhor foi para Atalaia do Norte? Fui.
O senhor conhece todos os municípios ou tem alguns que ainda tem muitos que eu não fui, né? Por falta de oportunidade mesmo. Falta né? de oportunidade. E agora, como eu estou te falando, eu preciso de um parceiro, ou parceiros para a gente ir, né? Preciso de parceria para a gente fazer pelo menos esses municípios aqui mais perto, que pode até ter espíritas já lá, né? Imagina. Que nem em Barreirinha, quando eu fui lá, já estava aquele colega nosso que é médico, como é o nome dele, que fazia, que é do Alta de Souza, que ele ia para lá, fazia o evangelho lá com o pessoal. O Marcelo? Doutor Marcelo, exatamente. Então, aí quando eu cheguei lá, o pessoal já tinha. Que bom, do meu discernimento mesmo, tá bom. Aí eu fiz o trabalho lá com eles e voltei, procurei o Marcelo aqui e disse para ele, legal. Comuniquei para ele, tudo bem, aí ele ficou indo, né? Depois eu fui mais uma vez, eu fui duas, ele não foi mais. Preciso até voltar lá, certo? Sim. Gostaria até de arrumar. Como a gente está em Parintins agora, né? O 2net foi em Barreirinha lá, deu uma volta lá. Ótimo, então. Sempre porque tem um grupozinho lá. Levando pomada, né? Então, está sempre acesa essa chama, né? Então, isso é uma coisa assim muito importante, né? E, seu Monteiro, né, tem um momento aqui que o senhor vai oferecer um livro, indicar um livro de leitura para aquele que não conhece nada, que está lá no interior vendo a gente. O que é isso que eles estão falando aí? Mas eu quero me entender. Eu já até sei qual livro vai recomendar, mas... Não, deixa ele. não dá... Qual livro o senhor recomenda para essa pessoa começar a querer entender a doutrina espírita, o Consolador Prometido? Isso é muito importante, Edson. O estudo da doutrina espírita é uma doutrina de razão, e toda razão exige estudo. E a primeira obra, sem sombra de dúvida, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho de Jesus. Não é que tu fala, ele está no ranking aí. Está no ranking, né? É o Evangelho de Jesus. Você estuda o Evangelho. Ele é maravilhoso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Entendeu? Aí está a verdade absoluta. Se não tivesse, eu não estaria aqui, eu não acreditaria. Eu acredito porque é verdade, eu tenho certeza. Certo. É além da convicção. Sem nenhuma vaidade, sem nenhuma pretensão, sem de maneira nenhuma. Isso é consciência, é sensibilidade, é sentimento. Jamais uma obra dessa vai deixar de chegar a aliviar a dor espiritual, que é uma dor íntima. Chama-se remorso, que você tem do pecado que você precisa de tirar de você, tá certo? E quem que não precisa do Evangelho? Segundo o Espiritismo, porque nós somos espíritos encarnados. Olha que coisa linda. Por isso, segundo o Espiritismo, porque é o remédio da alma. Nós, espírito encarnado, tornamos alma. Passamos a ser alma, então nós aqui somos alma. Quem tem medo de alma deve ter medo de si mesmo. Não se olha no espelho, né? Porque nós somos alma, então é o remédio da alma. Com todo respeito a outras doutrinas, mas a doutrina espírita é o alixir da longa vida, é a vida e vida em abundância. Exatamente, né? Então, e a gente agradece muito porque assim, o senhor faz parte da nossa vida, da nossa vida, da nossa história. Literalmente, da nossa história, porque quando a gente conhece a doutrina espírita, por mais que você queira, não tem mais como você tirar isso da sua vivência. Apagar, ou a gente vive hoje dessa forma, entendeu? Seja no nosso trabalho, seja onde quer que formos, a gente leva ele porque não é o livro. Não é o livro em si. Não é a religião, como o senhor disse, né? É a vida. Tá então, por isso que onde o senhor vai, o senhor leva consigo o quê? O Evangelho. Né? A essência do Evangelho. A vivência do Evangelho. Né? Então, Consolador prometido. Ele não prometeu que enviaria o Consolador, chegou. Verdade. Exatamente, né? Então... Nós somos essas testemunhas vivas. Desculpa, deveríamos ser pelo menos, né? Mas essa é a proposta. Né? Somos consolados por ele, tá certo? E aquilo que é bom para mim, eu não posso segurar para mim. Eu sou egoísta, mas aí já seria egoísmo, né? Dobrado ou triplicado, né? Então, eu quero que o outro também tenha essa oportunidade. Sinta aquilo que eu senti. Eu concordo.
E cá para nós. E o Monteiro hoje ainda guarda rancor, raiva, remorso? Tem. Somos humanos, né? Tem. Coisa... eu não diria para ti guardar. Certo. Guardar. Porque eu me sinto mal. De ter aquilo. E sei, porque o Evangelho nos ensina, que a gente deve não devolver aquilo que a gente recebe que não é bom, ensopar no algodão do silêncio. Mesmo assim, às vezes eu devolvo. Tá? Mas logo em seguida eu caio na real e já me reconcilio repentinamente, tá certo? Sim. Já me reconcilio repentinamente. Então, o rancor, o ressentimento por qualquer coisa, eu não me sinto no estágio que eu me encontro assim ainda de inferioridade, mas eu não consigo mais detectar dentro de mim que fica essas sombras. Sim. Eu sinto que um ambiente que eu fazia do passado, quando elas existiam em grande intensidade dentro de mim, a minha rejeição era maior. Hoje já a rejeição é menos. Sim. Tá certo? Muito menos. Então, aí onde reposa as nossas esperanças. Porque a menos rejeição, e eu aprendi no Evangelho, que os meus inimigos, não me preocupam. O que me preocupa é perder a confiança de Jesus. Isso me preocupa. Porque inimigos a gente nunca vai deixar de não ter, porque você não pode dominar as pessoas. Sim. Jesus ter, por que nós não temos, né? Quem somos então, nós? Nós vamos ter perseguidores. Todos nós que trabalhamos com o Consolador para consolar o necessitado, alguém se incomoda. Né? E torna-se um opositor seu. Isso não nos preocupa, essa oposição não nos preocupa, tá certo? O que nos preocupa na realidade é perder a confiança dos benfeitores que executam o pensamento de Jesus e de Deus. Isso aí me preocupa. E muito, porque aquele que não gosta de mim porque eu tenha maltratado ele, não encontro coisa parecida, ou até mesmo pelo o meu jeito extrovertido de ser, ele não gosta, porque você incomoda as pessoas até não andar. Tanto que eu tenho até medo de passar na frente de multidão, certo? Porque pode incomodar. Jogar de braço e incomodar as pessoas, tá certo? Ele pode ter esse momento e depois ele pode ir mudando e se tornar um amigo e conhecer, às vezes, um trabalho que a gente faz. Poucos inimigos não conversam com ele, enquanto os inimigos não conversam para derribar totalmente, tá entendendo? Você pode até convencer ele. Sim. De uma pessoa indiferente, você pode fazer um grande amigo. Certo, com certeza. E o Monteiro Viajador, hoje está mais quietinho. Mais sossegado. No Vinha, né? A gente no Vinha teve essa grande oportunidade de trabalhar junto com o senhor lá, a gente trabalhou juntos, né? Trabalhamos juntos, você me deram essa alegria. A alegria para nós foi. Me deram essa alegria. A Letícia, que até hoje vai o Evangelho no Lar lá em casa, dia de quinta-feira. Sim. Então, ela tá bem melhor, graças a Deus, e quando ela pode, ela vai, que ela batalha, ela trabalha muito. Trabalha Seu Monteiro, onde é que está o Vinha? Onde é que está localizado? O Vinha fica na 4ª etapa do conjunto Viver Melhor, do lado da comunidade Urucaia. É uma comunidade indígena, na Avenida 7 de Maio, sem número. Sem número. 7 de Maio, né? É a sequência saindo da Santa Teovina, cruza a Avenida das Flores, né? Isso. Passa mais um pouco. Mais lá para dentro, né? Já chega lá... perto das nascentes, né? Perto das nascentes, exatamente. E como é que tá lá as atividades, os horários? Assim, dos Buritizal. Os horários lá é sábado às 8 da manhã, tem um café da manhã para os participantes. E depois de todo o evangelho, quando encerra todas as limpezas da instituição, que é nós que temos que fazer, né? Aí tem mais um evangelista daqueles da comunidade ali. E no domingo de manhã tem também uma atividade que quando não vai ninguém ela não funciona, mas tá fundada para domingo de manhã. E quando é
Na quarta-feira nós temos também nosso encontro de aprendizado, de estudo sobre a mediunidade. Para quem está com dificuldades assim, pode chegar lá? Pode chegar. Qual o melhor dia para ir estar lá? Chegar lá? É sábado de manhã. Sábado de manhã, né? O melhor dia é sábado de manhã. A porta de entrada ali é ou liga para mim, né? Ou me liga. Se puder dar o telefone, eu dou meu telefone. Tá certo? Pode aparecer seu número aqui embaixo? Posso quando botar? A gente colocar no vídeo, vão ligar muito pro senhor. Não tem problema não, pode deixar. Que mora naquela redondeza lá, ou em outras extremidades, é só ligar que a gente orienta. Nós estamos às 24 horas. Nós vamos colocar a localização do Vinha lá, né? Elcio, às 24 horas nós estamos trabalhando mesmo. Se Deus permitir, nós vamos trabalhar até quando faltar meia hora para voltar para casa. Porque meia hora dá de você tomar um banho e se arrumar, tá entendendo? E esperar a hora de voltar. Se Deus permitir, claro, se Deus permitir. Sempre. Esse é o nosso propósito. Enquanto o corpo responder, nós vamos trabalhar, se Deus quiser, né? Certo. Precisamos erguer uma comunidade juvenil forte, para que nós lá venhamos a ter condição de perceber que deu para fazer. O que deu para fazer, nós fizemos, né? É um despertar, entendemos que é um despertar. Eu reconheço que sou um espírito endividado com as leis de Deus, do nosso Pai. Reconheço plenamente. Tenho podemos assim dizer, um sentimento com relação a isso. E sei que a assistência que eu tenho não mereço. Mesmo assim, eu nunca vivi tão bem quanto agora. Sinceramente. Sério? Não é vaidade. Claro. Nunca vivi um momento tão feliz quanto esse agora que eu estou vivendo, por incrível que pareça. Que bom, né? Pleno, né? Eu tenho uma alegria de viver, uma vontade de trabalhar. Que eu me lembro, às vezes, eu nem me recordo que o corpo não responde já muita coisa. Tá entendendo? Subiu uma escada, desceu batente. O cérebro tá ok, é o corpo que não responde. Aí eu fico ali. Teve um dia que a gente passou lá, que passou toda hora que ele esqueceu até de comer. Eu disse, opa, sério? O negócio é intenso, né? Não, imagina. Quando terminar o trabalho a gente come. Pronto. Isso não me dá um passaporte nem um crédito de evolução, mas me dá uma alegria de viver para pagar minhas dívidas. Claro, enquanto a gente está aqui. E para abrir caminho tem que ter coragem, né? Então, que possamos ter essa coragem. Pois o Monteiro, né? Em breve vai para a morada espiritual. E quem vai deixando esse legado aqui para dizer, para encorajar as pessoas a encarar seus medos e botar para frente aí coisas que tem para fazer, né? A gente não vai conseguir deixar. E as suas considerações finais. O nosso combinado era 5 horas, né? Mas vamos deixar para a segunda parte, né? As suas considerações finais para quem está lhe ouvindo. São as pessoas que estão no carro, estão em casa, estão no interior, né? Daqui do nosso Amazonas e do Brasil, né? O que você tem a falar aí? Para a gente encerrar. É que a humanidade, hoje, no século das luzes, precisa de estímulo e que possam chegar a realizar seus sonhos de forma que venha ali convencer e satisfazer seus desejos no campo do bem. E para esse mistério, nós indicamos a fazer uma experiência nos estudos cristãos, espírita, buscar o autodescobrimento para poder melhor se conduzir, sabendo o que está fazendo, conhecendo-se a si mesmo, nascendo para um mundo novo, morrendo para o homem velho. Sabemos que precisa, com urgência, isso é urgente e urgentíssimo, nós que já temos a consciência de sermos cristãos, cada dia mais levar aqueles que ainda não conhecem
este consolo que eles tanto necessitam, que nós também necessitamos, que é dando que se recebe, é fazendo a caridade que se recebe a caridade, é amando que se é amado. Muito obrigado. Verdade. Ok, né? A gente muito que feliz agradece, mesmo, né? Com certeza, nossa, estou aqui. É uma feliz, honra, uma né, para honra esse programa de receber o senhor. de Jesus levar essa mensagem, né? Não sabemos a dimensão disso, né? Só o tempo para que vai isso, deixar claro, né? Tudo isso que a gente está passando nesse momento. Então, tudo que a gente esse faz. momento agora aqui para nós é uma grande honra e só temos de agradecer. E é isso aí. Muita paz e... Muita paz e muita luz a todos. Obrigada, seu Monteiro.